E aí eu vou dizer para vocês, a igreja vai colher bênção ou maldição? Deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo vai fazer a gente lembrar aquilo que a gente nunca leu? Lei moral e cerimonial é doutrina ou não é? A origem do mal e a queda de Lúcifer. Irmãos, não vamos precisar perder muito tempo aqui, porque conhecemos toda a história. Eu só queria frisar um ponto aqui. Lúcifer, para ele sair do céu, ele precisou ser o quê? Expulso. Lúcifer não saiu do céu por livre e espontânea vontade. Ele foi expulso. Aí eu vou perguntar para você, você acha que da sua casa, da sua vida, ele vai sair de livre e espontânea vontade? Você acha que só porque você batizou, ele vai sair da sua vida? Ele foi expulso do céu, da presença de Deus que é santo. Para sair da sua vida, a sua vida precisa estar em muita conformidade com a vontade de Deus, porque ele precisa ser expulso por Deus da sua vida. Ela fala que houve guerra. Houve guerra significa que ainda por cima ele tentou com todas as forças ficar lá. Aí a gente às vezes acha que na nossa casa ele não vai entrar. Ele não vai sentar no sofá da sala. Ele não vai frequentar a nossa cozinha. Ele não vai vir sentar no primeiro banco da igreja. Irmãos, ele foi expulso com guerra do céu. Foi guerra. E até hoje é guerra para expulsar ele da nossa vida. E a gente não tem em nós mesmos a autoridade para expulsá-lo. Então a gente carece de estar em harmonia com a vontade de Deus, para que em nome de Jesus ele seja expulso da nossa vida. Lembre-se disso. Ele foi expulso do céu. Lembre-se disso. Deus fez todas as coisas. Nós nem vamos falar do evolucionismo, porque eu entendo que isso não nos afeta de modo geral. Nós sabemos que temos um Deus criador e não duvidamos disso, certo? Então é um ponto que a gente pode passar direto. Plano da redenção. Já entendemos que a salvação é em 3 tempos. Ela começou na cruz, mas ela seguiu ainda para o santuário. E ainda depois, quando Jesus voltar, nós receberemos, enfim, a glorificação. Então, a salvação começou na cruz, mas não se encerrou na cruz. Fui salvo, estou sendo e serei salvo. Serei salvo. Não é salvo para sempre, nunca. Exatamente. Fui salvo do poder do pecado quando aceitei Jesus. Estou sendo salvo da influência do pecado e serei salvo da presença do pecado no futuro. Ninguém aqui está salvo para sempre. Ninguém aqui tem hoje a salvação garantida e eternamente garantida. A gente continua na luta. Batismo. Lá no texto de Lucas 14, 23, lá fala assim, que Senhor Jesus, lá no texto ele diz assim, que é uma parábola, né? Alguém está com a Bíblia aí? Que possa ler para nós, para eu não citar sem estar específico o texto? Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos de palácio e obriga-os a entrar para que a minha casa seja. Irmãos, o meu esposo de manhã citou aqui, né? Eu costumo falar por onde passo. A gente sempre diz que tem uma multidão quando a gente vai chamar para o trabalho missionário sedenta pelo Evangelho. Isso é mentira. Não tem multidão sedenta pelo Evangelho. E a palavra de Deus fala assim, vai lá e faz o que com eles? Força eles. Empurra eles pela porta para dentro. Porque é uma coisa muito... É um paradoxo, porque você tem uma coisa maravilhosa para oferecer para as pessoas, mas elas não querem. Elas não querem. É mentira, irmãos. Todos aqui eu tenho certeza que já falou de Jesus para alguém, já falou da salvação, já falou do paraíso,
já falou da vida eterna, já falou do fim do pecado, viver eternamente. Nada disso encanta os olhos de ninguém. As pessoas não querem. As pessoas querem uma coisa: solução para os seus problemas. Ah, se tiver um culto da libertação, se tiver um culto da cura, se tiver um culto da prosperidade, e vai acontecer, eu quero. Agora, o evangelho eterno, aliança com Deus, mentira, não tem multidão, gente. Cadê essa multidão? Por que tem banco vazio aqui? Vocês nunca abriram a boca para falar de Jesus nessa cidade? Duvido que vocês já não distribuíram um monte de folheto, revista, foram nas casas, chama, oferece bolo, lanche, suco, dá comida, dá cesta básica. A gente faz de tudo, irmão, para ganhar uma alma. E não ganha danada da alma, porque a alma não quer. A alma não quer. A realidade é essa. As pessoas não querem. Aí Deus fala assim, vai lá e pega eles e empurra eles para dentro. Porque se não for na marra, arrastada, eles não vão vir. É bom, mas eles não querem. É bom, mas eles não querem. Doença, ela quer ficar curada. Se é falta de emprego, ela quer um trabalho. Se é precisando de uma casa para morar, ela quer a casa. Aliança com Deus, conserto, guarda de mandamento, obediência, fé. Não, gente, para com isso. O povo não quer, não existe essa multidão, não, é mentira. Não, ninguém quer sacrifício, não. E aqui, quando falo do batismo, se nós lembrarmos da experiência de Cornélio, ele era um homem que diz a Bíblia que era um homem bom. Mas não bastava ser bom. Não basta ser bom. É necessário o batismo. A experiência de Cornélio mostra isso para nós. A experiência dele deixa claro que só ser bom não adianta. Você precisa publicamente, pelo ato do batismo, demonstrar que você entrou em aliança com Deus. Isso é você publicar para o universo, para todas as potestades, que você escolheu um lado. Eu agora escolhi um lado, eu agora pertenço ao exército do príncipe Emanuel. Pronto, é isso que é o batismo. Agora, às vezes a gente não quer, porque a gente não quer declarar publicamente que a gente pertence ao exército do príncipe Emanuel, mas é necessário. Deus coloca isso como regra. Agora, multidão não tem não, a gente tem que quase enfiar a goela abaixo e mesmo assim eles não vêm. Essa é a verdade. Não é por falta de distribuir folheto, de falar de Jesus, que essa igreja não está cheia, não. É porque as pessoas não querem. Essa é a realidade. Santa Ceia e lava-pés. Não vamos parar nesse ponto para polemizar. Não vamos discutir isso aqui. Vamos destacar apenas o seguinte. A palavra de Deus fala que nós devemos sempre procurar pelas veredas antigas. Aquilo que sempre foi desde o princípio. É isso que a gente deve buscar. Às vezes, o homem tem se antecipado à voz de Deus. A palavra o Espírito de Profecia fala assim, que a conferência geral reunida é o quê? A conferência geral reunida é a voz de Deus. Muitas vezes homens têm se antecipado à voz de Deus e têm tomado suas decisões, seu posicionamento em relação a pontos que se relacionam à Santa Ceia, que é a reunião da comunhão, né? É chamada da comunhão. E em muitos aspectos tem virado da desunião, em muitos lugares. Não é mais da comunhão, é da desunião. Porque homens têm se antecipado à voz de Deus. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós estudarmos lá no Espírito de Profecia, quando fala sobre Jesus, quando ele participou da última Páscoa e instituiu a Santa Ceia, dá vontade de chorar, porque ele fala assim que os discípulos não estavam prontos e ele sentia por eles. Quando eles foram reunidos para participar da Páscoa, da última Páscoa, todos eles tomaram um lugar à mesa, sabiam que o servo que lava os pés não estava na casa, mas eles foram, sentaram na mesa, colocaram os pezinhos de fora assim, ó, e pronto, ficaram todo mundo esperando, mas eles sabiam que não tinha ninguém ali para lavar os pés.
Mas todos eles sentaram e colocaram o pezinho de fora. E aí Jesus foi lá e foi lavar os pés de um a um, para fazer aquilo que eles não queriam fazer uns pelos outros. E ele diz assim, eles não estão preparados, diz no Espírito de Profecia, eles não estão preparados. Eles não são um quando ele ora, para que eles sejam um, assim como ele e o Pai é. E ele diz que essa oração ele fez não só por eles, mas por todos nós que viríamos a crer no futuro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que a gente escuta de história, de irmão que odeia um outro, de irmão que fica torcendo e esperando para o outro morrer, muitas vezes. Quantas vezes a gente não quer que alguém morra para poder parar de ser aquele cri-cri da igreja? Quantas vezes a gente não quer se livrar dele? Quantas vezes nós somos vegetarianos e comemos carne um do outro? Não é não? A gente é vegetariano que come carne um do outro. Não se morde? Tem casos, às vezes, de um que joga um sapato daqui para acertar o outro que está lá atrás. Já vi dessas coisas, irmãos. Já vi dessas coisas. Já ouvi dessas coisas. É triste demais. Porque isso prova que nós não somos nem de longe um. Nem de longe. Nem um pouco preparados para receber a chuva ser hoje. A ceia da comunhão que os irmãos fazem aqui nessa igreja, e todos fazem em todas as igrejas, tem certeza que é a ceia da união? Tem certeza que é a ceia da comunhão? Tanto de bom como de ruim. Vocês já ouviram, por exemplo, falar assim, nós vamos fazer determinado programa na igreja, um projeto, sei lá, o irmão do departamento missionário, hipoteticamente, tá? E teve uma ideia de um projeto, e começou a desenvolver esse projeto na igreja, e esse projeto deu certo no sentido de que a igreja ficou cheia. Irmãos, a igreja ficar cheia é critério para ser bom o projeto? Esse é o critério? Não é. Não é. Não importa nem um pouco se a igreja ficou cheia. O primeiro critério é segundo a vontade de Deus? É bíblico esse projeto? Porque se não for de acordo com assim diz o Senhor, cala sua boca, muda de ideia. Porque o projeto não é bom se ele não for bíblico. E por que eu estou falando disso justamente no ponto 10, que é o santuário? Porque a questão do sentimento, ela não está sendo levada para o juízo, irmãos. Então, o fato de você, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, o outro se sente bem, a visita se sente bem, isso tudo não importa nada. O que está sendo aberto lá no santuário são livros. E o que tem nesses livros? Tem o que você fez, tem os pecados que você cometeu, tem o livro da vida, o livro da morte. Então, às vezes, a gente está esquecendo que o santuário não é um lugar místico. Boas intenções são levadas em conta. Deus vai analisar o caso de cada um individualmente. Ninguém vai ser julgado no atacado, no pacotão, né? Cada caso é um caso, e cada caso vai ser analisado. Mas a gente tem considerado o juízo de uma forma muito romântica e sentimental. E não é verdade. Porque o que hoje é advogado, ele amanhã é que vai executar a sentença. Mas você nunca ouviu, Marcos, falar assim, mas eu me sinto tão bem. Mas se você se sente tão bem, mas o que você está fazendo é errado? Ou o projeto não é bíblico? O que importa? É isso aí. Então, sim, eu entendi. A igreja que é do meu jeito é boa? Pensa bem. Uma igreja que é do meu jeito, provavelmente vai ser a pior igreja da face da terra. Que o meu jeito não é bom. Não é muito sério, porque a gente pensa assim, é uma igreja que é do meu jeito, uma igreja que eu gosto, mas não importa se você gosta, importa se é do jeito de Deus.
E o juízo é assim, não importa se você se sente bem. O juízo, abrem-se os livros, aceita-se nomes e rejeita-se nomes. É isso que acontece no juízo. As mensagens dos 3 anjos, essa é a nossa mensagem, a verdade para esse tempo. A verdade de hoje, nossa, não é Jesus te salva e nem Jesus te ama. A mensagem nossa hoje é o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A gente está procurando aonde outros não estão procurando, porque a gente precisa encontrar um grupo seleto, mais do que especial. Agora, se você não conhece a mensagem nossa, você vai levar que mensagem para as pessoas? Por que as criancinhas geralmente falam aqui o versinho bíblico assim, Jesus te ama? Por que elas falam isso? Muitas vezes elas não sabem nem esse. Aí a professora chega e sopra para elas assim, Jesus te ama. Aí por que ou Deus é amor? Por que elas falam Jesus te ama, Deus é amor? Porque é a única coisa que elas sabem, e nem sabem, a professora que soprou. Quando a gente vai lá fora e fala assim, Jesus te ama, é porque a gente não sabe o resto, a gente não sabe o que falar. Aí a gente fala assim, Jesus te ama. Ou então Jesus, Deus é amor, ou então Jesus chorou. Irmãos, isso é um mensageiro que não tem mensagem. O mensageiro que vai lá fora e fala isso é um mensageiro que não tem mensagem, ele não conhece a mensagem. Ele não sabe que a mensagem são as 3 mensagens angélicas. E ele nem tem elas na ponta da língua. Ele não sabe nem citar os 10 mandamentos de cor. Eu nem vou pedir para ninguém aqui citar para não constranger ninguém. Mas ele não sabe nem citar os 10 mandamentos de cor, irmãos. Quando a Bíblia for do lado de você, como é que você vai falar os 10 mandamentos se você não sabe? Isso tinha que estar na ponta da nossa língua, no mínimo. 10 mandamentos, 3 mensagens angélicas, são os textos assim, básicos do básico, tinha que estar na ponta da língua. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar se você não sabe não, se você não estudou. Mensageiro sem mensagem vai lá fora, prega o evangelho e fala assim, Jesus te ama, morreu por você. Mas essa não é a nossa mensagem, não é. A nossa mensagem presente para hoje, a verdade presente, são as 3 mensagens angélicas. São as 3 mensagens angélicas. E se a gente não conhece, não sabe, não está na ponta da língua, nós somos servos negligentes, inúteis. E olha que aquele que fez tudo que tinha que fazer, ainda foi chamado de servo inútil. Imagina aquele que não faz nem o que tinha que fazer. Mensageiro sem mensagem. Aquele outro anjo. Todos aqui acreditam naquele outro anjo? Todos aqui acreditam naquele outro anjo? É importante, irmãos, que vocês entendam também esse ponto da nossa fé. A irmã White, em 1888, ela disse que se a mensagem da justificação pela fé tivesse sido aceita, o Senhor Jesus teria voltado em 2 anos. Teria voltado em 2 anos. Mas, ainda quando vínhamos aqui hoje cedo para cá, comentávamos no carro. Mas ela diz que a luz que há de iluminar a terra, toda a terra, aquela que foi rejeitada em 1888, ela já havia chegado. Era o início da luz que iria iluminar toda a terra. A gente precisa entender isso, ter isso bem fixado na mente, porque isso é um ponto que está rastelando muitas pessoas. Vocês sabiam disso? Tem muitas pessoas sendo rasteladas por causa desse ponto hoje em dia. Não existe essa luz aqui do outro anjo. Estão voltando para o terceiro anjo.
virando as costas para a mensagem que veio em 1888. Cuidado, muito cuidado.